Aleluia. Cumprimento todos com a parte do Senhor. Amém. Aos amados ouvintes. Deixa uma palavra para os vossos corações. Uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. Que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo de número 13. Diz assim: disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem dará o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma passagem bastante conhecida que fala sobre João, mais conhecido como João Batista. Louvado seja Deus. Antes de João Batista nascer, a sua mãe, ela não poderia ter filho, porque ela era estéril. E seu pai, como sacerdote, ele orava, ele bendizia o nome do Senhor, buscava ao Senhor. Teve uma certa feita, a qual ele foi no templo. Aleluia. Eu queria deixar desde já um recado para os irmãos. Se você quiser um milagre, você vai ter que ir para o templo. Não adianta você ficar dentro de casa. Não adianta você ficar prostrado, pensando nos teus problemas. Aleluia. A Bíblia também nos diz acerca de um homem que estava na praça, e Deus falou ao coração dele da uma seguinte forma: sai da praça e entra no meu templo, porque vai se cumprir a promessa que eu te fiz. Ei, meu irmão, existe mistério na casa do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes você pensa que, aleluia, né, que nada acontece naquele lugar. Existem lugares ricos, igrejas ricas, mas também existem igrejas que não tem muita aparência, mas todas elas são casa de Deus. Houve uma certa feita, houve um dia a qual Zacarias, ele entrou dentro da casa do Senhor. Ele, como de costume, ele orava, e pior, ele orava pelos outros. Imagina você orar pelos outros, vendo as pessoas receberem, vendo todo mundo prosperar, e a sua bênção ainda não chega. De repente nós estamos no final do ano, está perto a se findar o ano, e você deve estar se perguntando: mas evangelista, aconteceu com Zacarias, mas para mim até agora não aconteceu. Mas de repente você não está sendo perseverante, louvado seja Deus, como, aleluia, Zacarias. Zacarias tinha um problema dentro de casa, a sua mulher estava estéril, ele tinha um sonho. Deus sabe que você tem um sonho. Aleluia. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Essa é a pergunta. Qual é o teu sonho? De repente você até deixou de sonhar. Zacarias, ele teve um sonho. O sonho dele era, de repente, é comum para você. Era um sonho de ser um pai. Sonho de botar nome no filho. Sonho de ver a criança crescer. Ele queria passar o ministério dele para o seu filho. Mas ele tinha um problema. A mulher dele era estéril. De repente você está olhando para a tua situação. Você olha para a tua situação e você vê que nada acontece. De repente você observa e você começa a analisar sobre a tua vida. Até agora, Deus me fez uma promessa, aleluia, no começo do ano, e até agora não aconteceu. Mas eu digo uma coisa para os irmãos, que da mesma forma, ele não esperava por esse dia. Zacarias, ele não esperava, louvado seja o nome do Senhor, que naquele dia ele seria agraciado por Deus. Ele não imaginava que no dia em que ele entrou na casa de Deus para oferecer oração, porque sacerdote oferece oração. Imagino eu, ele orando pelos outros, as pessoas recebendo, e ele sempre ficando para trás.
aquilo que ele queria, de repente ele orava por família que queria ter filhos. Imagina ele saindo do templo, louvado seja Deus, e muitos contando testemunho. Muito obrigado, Zacarias, porque você orou, você levou a oração e a oração foi atendida. De repente ele faz igual eu, ele fez igual eu e você. Senhor, e a minha bênção? Louvado seja o nome do Senhor. Mas chegou uma certa feita que ele estava orando pelos outros, e a Bíblia diz que se apresenta um anjo do lado, louvado seja Deus, do lugar onde ele oferecia a oração. Eu não sei em que lugar você oferece a oração. Eu não sei se é o canto da tua casa. Aí não existe um particular seu com Deus. Sendo que nesse dia foi diferente. Quando ele estava oferecendo, a Bíblia nos relata que o anjo para e diz assim: Zacarias, as tuas orações foi atendida. Glória a Deus, aleluia. E esse mesmo anjo, ele fala para você hoje: as suas orações estão sendo atendidas. Porque o que nós buscamos é resposta. O que nós buscamos, louvado seja o nome do Senhor, nós queremos o resultado da nossa busca. Eu sei que a gente costuma ensinar que não devemos entrar numa igreja, buscar o Senhor, não pelo que Ele tem, mas sim pelo que Ele é. Mas a Bíblia nos afirma que Ele não dispersa ninguém com as mãos vazias. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Aleluia, Jesus. Existe uma recompensa para aqueles que buscam a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Deus me enviou neste lugar para dizer para você Glória a Deus. que Deus está ouvindo as suas orações, as suas orações. Mas evangelista, eu não consigo nem orar mais. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. As tuas lágrimas. Aleluia, Jesus. A Bíblia também nos relata acerca de Ana. Interessante que Ana também era estéril e também buscava até um filho, porque a Penina, ela tinha muitos filhos, e Penina, a Bíblia diz que o irritava. Imagina só, Ana, ela era humilhada, porque Ana não podia dar filho e Penina dava. Quantas pessoas não te humilham? Porque tem um trabalho melhor, tem uma casa melhor, tem uma roupa melhor, tem condições melhor. Mas a Bíblia diz que Deus tira do monturo o necessitado e coloca entre os príncipes. Deus vai mudar a tua história. Ana, a Bíblia nos diz que a Ana, ela fez um voto com Deus, não foi dentro de casa. Ana fez um voto com Deus, não foi no meio da rua. Ana fez um voto com Deus, não foi na beira de uma praça, não foi na esquina. Ana, ela fez um voto com Deus dentro da casa do Senhor. Saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, ficar em casa não vai adiantar. Louvado seja Deus, buscar profeta não vai adiantar. Mas se você fazer nessa noite ainda um voto com Deus, eu vou para a casa de Deus e vou fazer um voto com Ele. Não adianta, não tem outro lugar. Rei Davi diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu more na casa do Senhor durante muitos dias. Aleluia. Eu estou falando para você mesmo, mulher de Deus, que não quer ir mais buscar na casa do Senhor. Alguém se levantou contra a tua vida. Sabe de uma coisa, você não está sozinha nessa. Ana também, ela sofreu uma afronta dentro da casa do Senhor. Depois dela ter feito um voto com Deus, depois dela ter chorado bastante, chega o sacerdote Eli, o pastor presidente daquela época, vira para ela e olha para o estado dela e diz assim: mulher atribulada, você está bêbada. Julgou ela pela aparência. Muitos te julgam pela aparência. Não sabe como você geme, não sabe como você chora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus. Mas mesmo assim a Ana não arredou o pé da casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque ela fez igual Davi. Uma coisa eu pedi, mas eu também vou fazer minha parte. Eu vou ter que buscar. Aleluia. Não adianta só pedir. Não adianta só
encostar Deus na parede. Você tem que buscar. Tem que ser perseverante. Porque aquele que te prometeu, ele vai cumprir a hora que ele quiser. Uma certa feita eu estava indo trabalhar. E como você, eu também falo. Senhor, todo mundo recebe. Senhor, o ano está acabando e a minha bênção. Sou ser humano, a gente espera alguma coisa. Porque se a Bíblia nos diz que Ele é o dom do ouro e da prata, então você espera alguma coisa dele. A Bíblia diz: pedi, pedi, dai-se-vos a buscar e encontrarei, bater, abrir-se a promessa. Mas muitas das vezes o negócio está demorando para a gente. Para a gente está demorando, para Deus não. A Bíblia diz que um dia para Ele é 1000. E 1000 é como um. Então, Ele é o dono do tempo. E eu perguntando, e eu conversando com Deus: Senhor, com todo respeito, Senhor, com toda reverência, eu quero, Senhor, saber, é a minha bênção. A minha bênção até agora não vem. Aquele aumento não chegou ainda. Meu Senhor da glória, não é assim que a gente pede? De repente você está aí falando: Senhor, até quando a minha casa vai ficar nesse reboliço? Glória a Deus. E eu orando a Deus como você ora também. Muitas das vezes, orando a Deus, as palavras faltam. Aí vem as lágrimas. Mas até as lágrimas Deus entende. Aleluia, Jesus. Porque Deus, ele tem um odre. Deus, ele envia um anjo com um odre na mão e colhe cada lágrima. Ele interpreta o nosso gemido inexprimível. Aquilo que você não consegue botar para fora, ele te entende. Meu Deus. Louvado seja Deus. E eu falando com Deus: Senhor, até quando eu vou ficar dessa maneira? E Deus me respondeu da seguinte forma. E Deus falou assim: da forma que eu falei contigo, aonde você tiver oportunidade, você vai falar, você vai mandar esse recado. E Deus falou assim comigo, claramente, em alto e bom som. Porque Deus continua falando. Aleluia. É você que não escuta. Deus está mandando você se aquietar e saber que Ele é Deus, mas você não escuta.